titulação no Brasil, em termos acadêmicos, é mestrado e doutorado, que a gente chama de stricto sensu. Isso te dá um título, né? Então, título de mestre, título de doutor. Fora isso, eu gosto de falar isso porque toda vez alguém me pergunta, tá, gente? Então, eu já faço mini aula a respeito, né? E o resto a gente chama de lato sensu, que são as pós-graduações em geral, né? Especialização e tudo mais. E o pós-doutoramento não é um título, é um estágio. Isso quer dizer que a pessoa não tem mais orientação, vamos dizer assim, ela tem uma supervisão. E aqui no Labo a gente criou porque como o Labo é off-lattes, não é mesmo? A gente não tem nada estrito sensu. Então, quem vem já cumpriu seu mestrado, doutorado, titulação em instituições de ensino superiores reconhecidas pelo Ministério da Educação, sempre isso mesmo. Isso. Livre docência quer dizer, né, outra coisa, Júlia, eu estou dizendo aqui na nossa vibe aqui do Labo, né? E aí, quem já cumpriu isso pode fazer. O que é muito interessante é que pós-doutorado não é necessariamente ligado a um departamento de uma universidade. Bibliotecas, laboratórios podem oferecer, e a Catarina veio fazer com a gente, e é muito, muito, muito bacana quando a gente tem os nossos estagiários de pós-doc fazendo e mostrando o que estão pesquisando, e não só o que estão pesquisando, mas, né, mostrando o que pesquisam, o que fazem da vida. A gente sempre, todo semestre, tem as pessoas, enfim, fazendo isso. Então, dito isso, eu agradeço pela Catarina estar com a gente. Ela também está no grupo de Jung, no grupo de pesquisa de Jung, e vamos os nossos recados de sempre, mais uma vez, peço perdão àqueles que ouviram isso já 344 vezes aproximadamente. Todos os microfones são mutados. Qualquer intervenção, sugestão, pergunta, qualquer reflexão que você queira deixar, enquanto a Catarina estiver falando, eu peço para colocar no chat, escrito, ou para todo mundo, ou só para mim. Porque aí vamos ter tempo aí de dialogar, de conversar e tudo mais. E aí dá para fazer todas essas perguntas, todas, às vezes não dá para fazer, né? Às vezes tem muito questionamento. E aí a gente faz, tá bom? Sendo assim, peço que quem ainda não segue as redes do Labo, por favor, siga, principalmente no Instagram. É o local onde a gente coloca todas as aulas, eventos, atividades em primeira mão. A gente nem sempre consegue atualizar o site, porque o site demora um pouquinho para atualização, certo? Então, todas as atividades vão em primeira mão pelas redes sociais do Labo e também mailing, etc., como foi a aula da Catarina. Então, é interessante seguir as redes do Labo para saber, e as redes da Fundação São Paulo, já que o Labo é um departamento da Fundasc, a Fundação São Paulo mantenedora da PUC. Certo? Quando eu vou aprender a fazer essa fala sem gravar e só dar um play na hora que eu precisar falar em todo começo de aula? Um dia, ou a IA vai fazer isso por mim, né, Catarina? Vai vir pronto, um videozinho inicial, e aí vai fazer isso por mim. É isso, agradeço. E por último, vejam se o nome de vocês está certinho no quadradinho do Zoom. AMSC, o senhor ainda não se renomeou. Se não se renomear, eu vou retirar do Zoom, tá bom? Então, por favor, tá me dando um joinha. Então, por favor, coloque seu nome. Certo? Muito obrigada. Eu vou gravar, não para disponibilizar, a gente ainda vai ver. Eu vou gravar para a gente colocar também alguns recortes nas redes sociais. Muito obrigada. Catarina, a palavra é tua. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, André. Bom, me apresentar rapidamente, né? Você não me apresentou, tem tanta gente aqui que eu não conheço. Apresenta, não, a tua bio foi espalhada por todos os lugares, mas por favor. Não, assim, mas na verdade, até para contextualizar um pouco, né, a questão da apresentação de hoje, que o tema é a psique, então eu sou da área de filosofia, mas eu sempre flertei muito com a área da psicologia, né? E dentro da filosofia, a gente tem pensadores que investigam muito essa questão da psique, da consciência, do inconsciente.
E o filósofo que eu estudei no doutorado, que é o Henri Bergson, ele também é visto, né, dentro da psicologia, e ele tem uma noção de consciência e de psique bastante original, bastante abrangente, e isso me levou a tentar enxergar na própria história da filosofia algumas concepções que pudessem esclarecer ainda mais ou enriquecer ainda mais essa noção de alma, né, ou essa noção de psique. No começo eu tinha pensado em fazer um percurso um tanto mais extenso, que era mostrar, além dessa perspectiva genealógica da psique na filosofia antiga, mostrar também a passagem dela, a apropriação feita dessa noção pelo cristianismo, mas talvez a gente não chegue a isso. Então, se eu não conseguir chegar nessa parte, falar um pouco sobre essa questão, e alguém quiser levantar depois nas perguntas, a gente faz a complementação. Então, o que a gente vai tratar hoje, basicamente, é ver como que essa noção de psique ela se desenvolveu na Grécia Antiga. Quando a gente vai estudar um conceito, quando a gente vai estudar uma noção e a gente quer entender, né, todo o percurso daquela palavra, daquela conceituação, a gente costuma também ir para a etimologia, buscar o significado das palavras, buscar como que aquela palavra foi mudando de significado. Por isso que a gente optou por ir até Homero, para ver como na obra de Homero, que é a formação básica, né, do nosso pensamento ocidental e do pensamento grego, de modo geral, como que a noção de psique aparece lá e como depois ela vai sofrendo algumas modificações até chegar na forma como ela é apresentada em Sócrates e Platão. Então esse vai ser mais ou menos o percurso que nós vamos fazer. Aí eu vou compartilhar a tela, né, Andréa? Eu vou aqui em compartilhar, né? Ver se eu, Isso mesmo. Ver se eu aprendi aqui. Vamos lá, sem problema, já está compartilhando, vai abrir aqui pra gente. E sempre tem esses... Isso, pronto, já está perfeito. Deu certinho? Tá todo mundo vendo? Opa. Sim, tudo certinho. Certo. Bom, então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que quando a gente olha para a perspectiva cultural e religiosa da Grécia Antiga, a gente precisa fazer uma distinção entre dois tipos de religião. Existe a religião pública, que é aquela religião que se tornou mais conhecida para nós, porque ela aparece muito nos filmes, né? A mitologia grega, os deuses do Olimpo, Atenas, Poseidon, Zeus. Então toda essa parte dos deuses do Olimpo, essa que aparece mais na obra de Homero, isso era a religião pública dos gregos, né? Aquela religião politeísta, os vários deuses. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que a noção de morte, a noção de pós-morte, a noção de psique, ela está ali demonstrada na obra de Homero. E como que ela aparece ali? Na obra de Homero, a gente vai perceber que o termo psique, ele vai ter uma certa ambiguidade. Ele vai aparecer, ora como uma espécie de sopro vital, aquilo que dá a vida, né? Aquilo que insufla a vida, não apenas no homem, mas em todas as coisas. Como também Homero vai usar o termo psique quando ele estiver fazendo referência ao espectro de alguém que morreu. Por exemplo, quando Patroclo morre, em alguns momentos vai ter ali uma aparição dele, né? Então, quando é narrado a aparição de Patroclo, Homero vai se referir a isso, ao espectro de Patroclo como a psique de Patroclo. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que esse termo ele é usado
tanto nessa perspectiva de uma espécie de fantasma, né? Uma espécie de imagem do morto que aparece, como também essa espécie de sopro vital, como eu falei. Então a religião pública é essa, centrada nos deuses Olimpo, e ela é muito focada, como a gente sabe, no mundo dos vivos. A vida é um valor muito forte ali na Grécia arcaica, a força, né? A força do guerreiro, a força do herói. Então, por mais que exista uma ideia ali de pós-morte, existe a noção do Hades. O que é que a gente percebe? A gente percebe que existe uma diferença ainda muito grande em relação à forma como a gente vai conceber isso posteriormente. Por quê? Porque quando aquele espectro, né, aquele fantasma, aquele morto, ele vai para o Hades, ele é uma espécie de zumbi, ele não tem a plenitude da sua consciência, então algumas coisas são diferentes. Por exemplo, não existe nessa perspectiva ainda do tempo de Homero, na obra de Homero, não existe muito ainda a noção clara de mérito e demérito que vai levar você para um lugar bom ou para um lugar ruim. Então, mesmo você sendo uma pessoa virtuosa, mesmo você sendo uma pessoa criminosa, você vai para o Hades. E existe os Campos Elíseos, mas a referência é muito vaga e é um lugar que poucas pessoas vão. Então não existe ainda muito essa ideia de ligar a moralidade, né, a conduta moral a um lugar aonde a pessoa vai. Então a gente percebe que existe sim essa noção de alma, desse termo psique, existe uma ideia de pós-morte, mas ele ainda está desprovido dessa carga moral que vai tomar posteriormente. Então, como a gente vê aqui no slide, né, os dois significados da psique em Homero. Essa palavra ela aparece de modo ambíguo na mesma obra. Ora ela é usada como sopro vital universal, um princípio genérico que abandona o corpo, né, no último suspiro, em trechos como a psique o abandonou, a psique voou dos seus membros, e também como uma espécie de imagem, né, do indivíduo, o fantasma do morto. Então, aqui é aquilo que eu estava falando. Existe uma ideia de pós-morte, sim, mas essa vida após a morte, ela é muito precária, ela é muito ruim, não existe uma perspectiva boa em relação ao pós-morte, né? Então, o indivíduo, quando ele morre e vai para o Hades, ele fica uma espécie de zumbi, né? Então, é um espectro que sobrevive, mas de modo frágil, sem razão plena, sem vontade, e vai aos poucos perdendo a sua individuação, como se fosse perdendo a memória, né? E vai ficando mesmo que uma espécie de zumbi. E aí a gente percebe que é esse mais ou menos o quadro da ideia de pós-morte que existe na perspectiva dessa religião pública grega antiga, que é a religião homérica, né? Mas, então, aqui é aquilo que eu falei, né? Que heróis e covardes, bons e maus, todos compartilham do mesmo destino no Hades, independentemente de sua conduta de vida. Então, esse aspecto é importante, por quê? Porque ele vai começar a mudar justamente a partir dessa outra perspectiva que eu vou falar agora, que é a perspectiva da religião dos mistérios. Então, como eu falei no início, existem duas religiões, duas perspectivas religiosas. Essa religião de todos, né? Essa religião pública, e uma religião mais esotérica, uma religião mais iniciática, uma religião mais fechada, mais de seita, que era ali frequentada por poucas pessoas. Essa religião dos mistérios, ela vai se desenvolver primeiramente através de determinadas interpretações de alguns mitos, né? Os mitos eleusianos e o orfismo. Então, nos mistérios de Eleusis, começa a mudar essa perspectiva da interpretação do pós-morte. Todas essas perspectivas
dessa religião mais esotérica, ela tem uma forma iniciática, né? Então são poucas as pessoas, ela é fechada, ela é ritualística, mas ela vai começando a interpretar determinados mitos e vai levar isso para uma compreensão diferente justamente dessa psique e desse pós-morte. Então, os mistérios de Eleusis, eles tinham ritos iniciáticos anuais celebrados em homenagem a Deméter e Perséfone, e esses mistérios representavam o ciclo da vida, morte e renascimento. Então, a partir de uma interpretação dada em relação a esses mitos, começa-se a trazer isso para a ideia da própria alma do indivíduo. Da mesma forma que existe esse ciclo, né, esse ciclo de renovação, isso também seria o que aconteceria com a alma. A alma passaria por esse ciclo de morte e vida, morte e vida. Então, existe aí, a partir desse mito, né, do rapto e do retorno de Perséfone, simbolizando a vida, a morte e o renascimento contínuo, uma analogia disso em relação à própria alma, à própria psique individual, que também passaria por um processo de vida, morte e renascimento contínuo. Então a gente tem aí aparecendo a ideia da transmigração das almas, né? Então esse ponto é importante, ele vai ser muito... vai ter muitos desdobramentos, né? Essa perspectiva da transmigração das almas, e ela começa aí na interpretação desses mistérios de Eleusis. Então a ideia central de que a psique sobrevive à morte e, mediante iniciação, pode alcançar um destino superior e iluminado no além. Então, o que é que a gente viu? Na perspectiva da religião homérica, não havia essa ideia de atingir um além luminoso, um lugar melhor. Então tudo era muito sombrio, todos iam para o Hades, então era uma perspectiva diferente. Mas aqui já começa esses iniciados a difundirem a ideia de que existe um destino superior e que através dessa iniciação é possível ir para um lugar melhor, né? O outro mito é o mito de Orfeu, né, que vai dar origem então ao orfismo. O orfismo, inclusive, vai ter muito mais impacto também, mas a ideia é basicamente a mesma que eu vinha desenvolvendo agora, de que a alma é imortal, a alma é divina, né, a psique, e através de determinados ritos, através de determinada iniciação, essa alma ela pode reter memória e começar a ter um aprendizado, de modo que nesse ciclo de transmigração ela consiga se depurar cada vez mais, até que ela consiga atingir esse ponto de iluminação, até o ponto de se tornar deuses, né? Então existe essa ideia de que o homem tem algo de divino e que, através de uma depuração dessa psique, ele é capaz de atingir altos patamares e se assemelhar aos próprios deuses. É também do orfismo que vem a noção de que o corpo ele é uma prisão da alma, né? Então, o corpo como uma prisão da alma é uma perspectiva que é apresentada aí dentro do orfismo, de modo que a gente repara que a religião do orfismo, ela promove uma inversão, né, da perspectiva homérica. A alma agora ela é divina e imortal, e o corpo vivo é o seu cativeiro. Aqui a gente está numa transição muito importante, porque a Grécia arcaica, aquela Grécia que Homero cantava, é uma Grécia cujo valor principal é o valor da força, é o valor da destreza guerreira, é a vitalidade. Então os heróis eram cultuados, o corpo era cultuado. Então, inclusive no livro do Werner Jäger, que é um grande clássico para
para quem gosta dos estudos sobre a Grécia, né, no livro Paideia, o Jäger, ele trata muito desse processo por meio do qual a noção de areté, ou seja, da virtude, ela vai se refinando a tal ponto que a virtude principal ela deixa de ser a força até que ela passa a ser a justiça. Então, o processo de evolução da cultura grega, o processo de evolução do pensamento grego, é um processo que passa por essa espiritualização, que passa por esse entendimento, inclusive, de que a essência do ser humano não é o seu corpo. A essência do ser humano é uma outra coisa, e que aquele corpo, ele não tem um valor absoluto, a vitalidade mesmo, a força não tem um valor absoluto, e todo esse processo de refinamento espiritual é a própria trajetória, é o próprio desenrolar, né, das ideias ali da grecidade que vão culminar na filosofia de Sócrates e Platão, como a gente vai ver. Mas, assim, outro ponto também que a gente destaca na perspectiva do orfismo é esse tom aí da moralidade. Como a gente viu, na perspectiva homérica, não existia essa noção de que, se eu for uma pessoa boa, eu vou para um lugar bom, se eu for uma pessoa ruim, eu vou para um lugar ruim. Não existia muito isso, né? Mas aqui isso fica muito claro. Fica muito claro que existe essa questão da moralidade, né, da conduta, e existe também um outro tom de moralidade que diz respeito a uma espécie de culpa originária, né? Por que a alma foi aprisionada nesse corpo? A alma é aprisionada no corpo em decorrência de uma culpa originária que eles remetem lá ao mito, né? O mito do deus infante, Dionísio e tudo, mas o mito ele é para simbolizar algo. No caso, ele está simbolizando uma culpa que significa o fato de que essa alma ela é encarcerada no corpo porque ela precisa pagar por algo, né? Ela precisa expurgar uma espécie de culpa. Então, a encarnação, ou seja, a vinda da alma, né, para esse corpo, é uma queda da pureza na impureza, né? Então, tem todo esse valor moral dentro dessa perspectiva de entendimento do que é o corpo e do que vem a ser essa psique. Mas é interessante a gente perceber que, como eu falei, isso era uma religião esotérica, isso era uma religião iniciática, isso era uma religião que não era muito conhecida. A religião que todo mundo conhecia, as ideias que todos compartilhavam, era aquela religião dos deuses gregos, dos deuses do Olimpo, né? Bom, então, fica muito explícito no orfismo a ideia do ciclo de reencarnação, né? A gente chama também de metempsicose, transmigração da alma, metempsicose. A ideia de que existe uma culpa original, por conta dessa culpa original, a alma vai para a matéria, né? O corpo é entendido como uma espécie de túmulo dessa alma, de cárcere dessa alma. Com a morte física vem um julgamento, então tem a ideia desse julgamento, a alma ela é julgada e depois ela reencarna. E aí a gente tem aqui no orfismo a importância da iniciação, a importância dos ritos. O que é que se aprendia nessa iniciação? Uma das coisas que se aprendia nessa iniciação era a reter memória. Porque quando você entra nesse... Você que eu digo a alma, né? A psique está nesse processo de reencarnação, o que acontece? A coisa fica no ciclo que você só vai conseguir romper se de alguma maneira você conseguir reter algo de memória. Então, esses ritos iniciáticos é como se ensinasse o iniciado a reter memória no pós-morte. E retendo memória no pós-morte, ele era capaz de encarnar, né, com mais lucidez e assim conseguir se purificar mais. Então, existem determinadas práticas, né? Jejuns, hinos, fórmulas sagradas, como eu disse, era uma religião iniciática, ritualística, então tinha todas essas práticas. O outro ponto também
interessante do orfismo é essa ideia de que esse ciclo reencarnatório, ele tem uma função pedagógica. A morte, ela tem uma função pedagógica. A morte e a vida e a morte, todo esse ciclo tem uma função pedagógica. Então, mais uma vez, comparando aqui com a perspectiva homérica, né? Onde Homero via a morte como a perda da memória, o orfismo transforma em uma jornada de evolução ética. Então, existe uma ideia de um aprendizado contínuo, que você vai, de alguma forma, a psique, ela vai aprendendo, né, nessa jornada. Inclusive o iniciado, ele detém um conhecimento secreto que lhe torna apto a reter determinada memória, e assim, vida após vida, a alma, a psique, ela vai evoluir moralmente. Então, essa é a ideia que a gente depreende aqui do orfismo, né, da religião dos mistérios. Então, fazendo um quadrozinho aqui de comparação, só para a diferença ficar mais clara, em Homero, existe a noção de psique, né? Mas ela é vista como passiva, ou seja, quando essa alma sai do corpo e essa alma vai para o Hades, ela é uma espécie de fantasma, ela é meio passiva, né? Então, difere da perspectiva do orfismo, onde a noção de alma é a noção de que ela pode se tornar divina, de que ela é imortal, de que ela é ativa e de que ela é individualizada. Então a gente viu que na perspectiva de Homero, essa individualidade ela vai se perdendo. Lá no Hades, na visão homérica, quanto mais o tempo passava, mais a psique ia perdendo a sua individualidade, até o ponto de se homogeneizar lá, uma espécie de, como se fosse uma zumbilândia, né? Então, no orfismo não, no orfismo você tem uma ideia mais da alma individual que vai ali ter um julgamento, né, das suas próprias ações individualizadas. Em relação ao papel do corpo, a gente sabe que na perspectiva homérica, na perspectiva dessa Grécia arcaica, o corpo ele tem um valor central, né? O corpo, a força, então a vitalidade é muito mais central, né? E no orfismo esse corpo ele começa a ser valorizado de uma maneira quase negativa ou até negativa mesmo, né? Então ele é visto como túmulo, é visto como cativeiro, é visto como prisão, e o aspecto valorativo, positivo, é justamente para a psique, justamente para essa alma. Então no pós-morte a gente tem a perda da memória, né? Um amálgama sombrio no Hades, enquanto que no orfismo a gente tem a possibilidade de retenção de memória, e esse pós-morte é visto como uma evolução pedagógica e consciente, além daquilo que eu falei do julgamento moral, que em Homero ele é inexistente nessa perspectiva do pós-morte, e que no orfismo ele é um aspecto central, essa perspectiva do julgamento moral. Bom, e aí o que acontece? Seguindo aqui, já entrando então na filosofia, porque Pitágoras é um filósofo, né, pré-socrático, Pitágoras foi o primeiro a se apropriar dessa doutrina órfica da reencarnação das almas, e ele era o iniciado também. Pitágoras foi iniciado no orfismo, e dizia-se até que ele se lembrava de várias de suas existências pregresses, né? Umas 4 existências anteriores, e ele era visto assim como uma pessoa quase mítica, né? Assim, ele tinha... Enfim, tem toda uma ideia assim atrás de Pitágoras, porque ele era um sábio e também uma pessoa que tinha passado por todo esse processo de iniciação. Mas o que é importante aqui? O que é importante é que Pitágoras ele vai se apropriar, ele vai tomar essa ideia do orfismo, mas ele vai também fazer algumas transformações importantes. Por exemplo, se no orfismo a gente tinha aqueles ritos, né, o jejum, os cânticos, tinha todas aquelas práticas, em Pitágoras, o próprio exercício da matemática, né,
o próprio esforço de abstração, ele vai ser entendido como uma espécie também de prática iniciática. Isso é muito importante, por quê? Porque começa a ver aí essa ideia da vida filosófica como a vida de abstração, né? Uma vida de alguém que está muito mais ligado com a razão, com a racionalidade, do que com o corpo. Isso vai ser muito importante para Platão, né? Então, foi daí que veio a ideia da vida filosófica, da vida pitagórica. Então, inclusive, é atribuído a Pitágoras o próprio termo filosofia, né? O filósofo, a palavra filósofo é atribuída a Pitágoras. Então, essa ideia da abstração, do esforço intelectual como algo que tem a ver com a possibilidade de purificação dessa alma, ou seja, a purificação da alma, a purificação da psique, não se daria só por ritos, né, por cânticos, por jejuns, por esse tipo de prática, mas inclusive pelo estudo da filosofia, pelo estudo dos números, pelo estudo da matemática, ou seja, pela abstração, né? Então, as normas dietéticas e de abstinência de certos alimentos que visavam a purificar o corpo para torná-lo dócil à alma foram acrescentadas às práticas de purificação da alma mediante a música, né? A música também, que é importante, é a doutrina dos números. Então, é um outro aspecto de prática, né? Um outro aspecto de exercício espiritual, para usar um termo que o Pierre Hadot utiliza bastante. Aqui eu vou falar rapidamente, mas para a gente já entrar na filosofia, como eu disse para vocês, Pitágoras, né? Ele é um filósofo pré-socrático, mas os outros filósofos pré-socráticos, eles eram conhecidos como filósofos da physis, filósofos naturalistas. Eles buscavam o entendimento acerca do princípio das coisas. Durante muito tempo, muitas interpretações enxergaram nos filósofos da physis, nos primeiros filósofos, pensadores que eram quase como se fossem físicos no sentido moderno mesmo, que só estariam interessados na natureza. Por quê? Porque eles falavam em um determinado princípio. Tales vai dizer que tudo é água, Anaximenes vai dizer que tudo é ar, o outro vai dizer que tudo é fogo, ou seja, eles buscavam um determinado princípio de todas as coisas, mas acontece que esse princípio, ele era pensado como divino também, de modo que a gente pode falar, o Werner Jäger tem também um livro sobre isso, a gente pode entender que existia aí uma espécie de teologia, inclusive nos primeiros filósofos, mas ainda, apesar de a investigação deles estar muito mais ligada à natureza, à physis, eles também tinham alguma coisa interessante a dizer sobre a alma, sobre a psique. Principalmente aqui desses que estão aparecendo no slide, Heráclito. Heráclito tem uma frase que ele diz o seguinte: mesmo percorrendo todos os caminhos, jamais encontrarás os limites da psique, tão profundo é o seu logos. Então, por que essa frase ela é interessante para o que a gente está desenvolvendo? Olha, Heráclito está falando aqui de profundidade. Essa ideia de profundidade, ela não fazia parte ainda da especulação. Se a gente for pensar nessa investigação apenas da natureza, dessa investigação apenas da física, mas quando eu falo de profundidade, eu estou cada vez mais refinando essa ideia de alma. Essa psique, ela é profunda. Quando eu digo que essa psique é profunda, óbvio que essa psique não é algo que eu possa tocar, não é algo superficial, não é algo material. Então você tem aí já uma ideia de psique diferente, né? A profundidade. Quando a gente fala em profundidade, tem muito mais a ver com a ideia de psique que a gente tem hoje em dia, né? Então, tão profundo é o seu logos, ou seja, logos, razão, sentido. Então, essa ideia de profundidade ela é bem interessante. Então, o que a gente vai perceber? Vários pré-socráticos tiveram alguns insights interessantes.
Empédocles, ele trouxe a ideia de culpa também. Ele trouxe aquela ideia que já tinha no Orfismo, e nos seus versos ele também trouxe essa ideia de que a alma, ela estava encarnada para pagar alguma expiação. Então essa ideia ela é retomada novamente, né? Então a alma manchada pelo ódio é condenada a vagar pelas formas mortais. Então você vê que mesmo esses filósofos que são considerados filósofos pré-socráticos, muitos deles estão ali em algum dos seus trechos, né? Porque a gente só tem alguns trechos desses primeiros pensadores, eles estão ali repetindo um pouco aquela ideia da religião iniciática. Então, aqui a frase do Empédocles, né? Que eu estava falando. Então, Empédocles ele põe em destaque, de modo muito eficaz, a originária culpa que provoca a queda da alma no corpo. Então, esse trecho aqui é dele mesmo, né? Do seu poema lustral. Há um oráculo da necessidade, decreto dos deuses, antigo, eterno, selado com largos juramentos. Se alguém manchou criminosamente suas mãos com sangue, ou em consequência do ódio cometeu perjúrio, um desses demônios agraciados com longa vida deve errar 3 vezes 10.000 anos, longe dos bem-aventurados, e nascer no curso do tempo sob todas as formas mortais, trocando um pesado caminho da vida por outro. Então, claro que isso aqui está ecoando aquela mesma ideia do orfismo, né? Aquela mesma ideia da culpa originária e da necessidade de expiar e do juízo moral, né? Se você fez alguma coisa errada, você vai ter que encarnar para pagar. Então, isso aí é retomado aqui por Empédocles. Outro pensador que aparentemente não teria nada a ver com o que a gente está falando, né? Porque vai falar a partir de uma perspectiva materialista, que são os atomistas, né? Demócrito, ele vai, no entanto, apesar de não aceitar nenhuma ideia de transcendência, nenhuma ideia, para ele tudo é átomo, tudo se reduz à matéria, e mesmo assim ele vai falar na psique como uma forma diferente de organização dos átomos, e ele vai ter um refinamento moral ao falar sobre essa psique, né? Então, apesar de definir a alma como estritamente material, Demócrito exige a sua predominância absoluta de valor humano. Então, assim, para Demócrito a alma é material porque tudo é material, tudo é átomo, né? Então, a gente está aqui na perspectiva dos atomistas, Leucipo, Demócrito. Mas, o que é que a gente vê? Mesmo entendendo a alma como material, ele vai valorar essa alma e vai valorar uma conduta de acordo com essa alma, né? Então, ele vai dizer, a felicidade não reside nem em rebanhos, nem em ouro. A alma é a morada da nossa sorte. Vê, ele é materialista, mas está dizendo isso, né? Convém ao homem dar mais atenção à alma do que ao corpo. Não é que ele achasse que a alma era imortal, não é que ele achasse que a alma passaria por todo esse processo de transmigração que a gente falou, mas de alguma forma, em sendo dotado dessa alma, o ser humano precisa viver mais de acordo com ela do que apenas com o seu próprio corpo. Então a gente já percebe que dentro da filosofia, de um modo geral, existe um refinamento de valores muito grande, né? Um refinamento espiritual, uma exortação ética, que ela vai depois atingir o seu ápice, né, em Sócrates e Platão. E aí a gente chega justamente em Sócrates. Então, Sócrates ele vai ser o clímax, o ápice desse novo modo de enxergar o homem. Porque a partir do momento em que eu entendo que o homem, aquilo que é essencial, aquilo que o define, não é o seu corpo, mas é a sua alma, eu tenho uma perspectiva aí bastante diferente que vai ter, inclusive, inúmeros desdobramentos éticos. Então, Sócrates ele vai retirar o foco do universo físico, né?
como a gente sabe, é muito, muito comentado essa ideia de que Sócrates tirou a filosofia do céu e trouxe para o homem, para a reflexão ética, né? Mas o ponto importante aqui, o ponto principal é que é com Sócrates que a psique, a alma, ela passa a ser apresentada, a ser entendida, a ser compreendida como a personalidade intelectual e moral. Então, claro, isso não foi de repente. A gente viu aqui determinados pensadores, determinadas religiões, a gente viu perspectivas, né, que vão abrindo caminho, mas aquilo que Sócrates traz acerca da compreensão da psique é muito original, é diferente, porque ele vai mostrar, né, de modo muito enfático, de um modo muito claro, que a psique é isso a partir de onde eu decido, isso a partir de onde eu quero, isso a partir de onde eu nego, né? Então, a personalidade intelectual e moral é entendida como sendo a psique. Então, esse ponto ele é decisivo, né? Ele é fundamental. E o Werner Jäger vai dizer, no pensamento de Sócrates aparece como algo, de novo, o mundo interior. A areté de que ele nos fala é um valor espiritual. Como eu falei para vocês no início, o Jäger, ele usa muito esse termo areté. Areté significa virtude. No livro do Jäger, a Paideia, ele vai mostrando como que se deu essa modificação do sentido de areté, do sentido de virtude. Porque na Grécia arcaica, naquela Grécia que Homero cantava, o forte era o virtuoso era o bom, virtude tinha a ver com virilidade, né, com força. Só que com Sócrates começa essa virada que vai culminar em Platão, fazendo com que a justiça ela seja a areté por excelência. E isso está muito implicado com essa noção de que se eu tenho uma alma que é a minha essência, então a minha conduta precisa ter a ver com o cuidado dessa alma. Então a gente tem aqui algo que vai ser extremamente importante, todo o desdobramento da ética ocidental, que é justamente esse cuidado da alma. A exortação de Sócrates é cuidar da alma, não é cuidar da riqueza, não é cuidar do corpo, não é cuidar da política, é cuidar da alma, né? Então isso aí é extremamente importante. Aí aqui no cantinho, né, da tela vocês têm a resposta ao oráculo, conhece-te a ti mesmo, é o reconhecimento de que o homem é a sua alma. Então a gente conhece aquela história, né, que Sócrates foi até no oráculo de Delfos tinha essa frase, né, conhece-te a ti mesmo. E essa frase, ela modulou muito o pensamento, a conduta, o modo de filosofar de Sócrates. Então, o que é conhecer a si mesmo? O que é esse si mesmo? Na perspectiva socrática, esse si mesmo vai ser justamente a alma, né? Então, aqui a gente tem esse desdobramento, né, da perspectiva da psique até chegar nessa perspectiva socrática que vai marcar decisivamente toda a ética ocidental. Então, o ensinamento de Sócrates introduziu no significado da palavra grega psique uma transformação radical. Acabou por significar o espírito que pensa, isto é, capaz tanto de decisão moral quanto de conhecimento científico e a sede da responsabilidade moral. Veja, então, esse ponto é extremamente importante, porque é com Sócrates que a psique ela vai ser entendida como aquilo que vai ser o núcleo das nossas decisões morais, né? Então, algo que tem a ver tanto com o conhecimento, com a alma que eu conheço, mas também é com a alma que eu julgo, é com a alma que eu atribuo valor às coisas, né? Então, essa relação com a ética. O eixo de sustentação do pensamento socrático, atuado pela sua dialética, foi justamente o novo conceito de psique. Então, aqui quem tá falando é o Reale, né, o Giovanni Reale. O livro em que ele escreve isso é o livro Corpo, Alma e Saúde, de Homero a Platão, do Giovanni Reale. Mas essa ideia de que
o núcleo de sustentação de toda a filosofia socrática é a sua noção de alma, ela é apresentada por outros pensadores também. O Jäger também vai dizer isso, o Henri Bergson também vai dizer isso. No último livro do Henri Bergson, As Duas Fontes da Moral e da Religião, tem passagens belíssimas onde ele fala sobre Sócrates, e o que ele vai dizer é que, apesar de o pensamento de Sócrates se sustentar na dialética, né, aquela coisa da razão, da busca do conceito, apesar de ele ter levado a racionalidade a um alto patamar, ele era movido por uma emoção, né? O Bergson tem muito isso de uma emoção. Essa emoção que movia o Sócrates, segundo o Bergson, era justamente a sua noção de alma. Essa noção de psique era o que modulava toda a sua forma de proceder filosófica, né? E uma outra tese que o Bergson vai trazer é que a filosofia, apesar de ser entendida como o pensamento racional por excelência, na gênese dela existe algo que não é racional. Na gênese dela existe justamente esse aspecto místico, né? Porque o que a gente viu aqui? A gente viu que foi do orfismo que veio essa noção de alma, essa noção de transmigração das almas, essa noção de purificação da alma, né? Ou seja, cuidado da alma. E o que foi que a gente viu? Pitágoras foi um iniciado no orfismo. Platão também foi um iniciado no orfismo. Então, é óbvio que Platão tem uma relação com a perspectiva órfico-pitagórica, e aí você tem, dentro do pensamento platônico, um arcabouço racional, né? Que obviamente é muito impactante do ponto de vista da filosofia, da dialética, da metafísica, mas foi dado muito mais ênfase a esse aspecto racional do que ao elemento mítico que existe nos diálogos de Platão. E aí, só para eu fechar, né, essa digressão que eu fiz da interpretação do Bergson, da tese do Bergson, mas que eu acho importante, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que esses mitos de Platão, eles tinham uma razão de ser. Existem várias categorias de mitos em Platão. Os mais importantes são aqueles que tratam justamente da alma. E aí, quando Aristóteles, né, vai, né, dar continuidade à história da filosofia ali, Aristóteles vai depurar de Platão todo esse aspecto mais mítico, vai deixar para lá. No entanto, não foi isso que Plotino fez. Plotino trouxe para dentro do pensamento dele toda essa parte mítica do Platão que falava sobre a alma, e a filosofia de Plotino ela é extremamente religiosa e mística também, né? Então a gente sabe que Plotino foi um grande místico. Então a gente vê que existe um desdobramento aí da história da filosofia que ora vai tendendo para um grande intelectualismo, né, para um grande racionalismo, ora vai indo por um outro caminho. E aí a gente vê que tudo isso tem a ver com essa noção de alma. Bom, essa noção de cuidado da alma, ela é bem importante. Tem um autor que eu trabalho muito, que eu gosto muito dele, que é o Pierre Hadot. O Pierre Hadot ele vai trabalhar muito com a noção de exercícios espirituais, de cuidado da alma, né? Então, eu recomendo para vocês 2 livros do Pierre Hadot, que vai também abordar muito desses assuntos que a gente está tratando aqui, que é O que é Filosofia Antiga e Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Então, a tese básica do Pierre Hadot é de que filosofia antiga é espiritualidade. E aí, às vezes as pessoas não entendem. Como assim espiritualidade?
espiritualidade porque a filosofia na antiguidade não era apenas um conhecimento racional, abstrato, não. Era algo que tinha a ver com uma necessidade de transformação do sujeito, de uma busca pela verdade que requeria do sujeito que ele transformasse a si mesmo para que ele fosse digno de ter acesso àquela verdade e, tendo acesso àquela verdade, se modificaria, né? Então, bom, vou fazer outra digressão aqui, mas eu prometo que é rápida. O Michel Foucault, ele se apropriou muito dessa interpretação do Pierre Hadot, de certa forma, no meu entendimento, ele plagiou o Pierre Hadot, e aí ele distorceu esse negócio do cuidado de si. Né? O que o Pierre Hadot chamava de exercícios espirituais lá na Grécia Antiga, o Michel Foucault começou a interpretar como técnicas de si, e aí ele foi por um caminho totalmente hedonista lá e desvirtuou totalmente a coisa. Mas tanto o Foucault como o Pierre Hadot, eles olham lá para a Grécia para entender que existia aí uma forma do sujeito lidar consigo mesmo, né? De cuidar de si mesmo. Só que aí a gente sabe que o rumo do Foucault é outro. Bom, então, já são 19h50, só para a gente fechar, óbvio que eu não poderia deixar de falar sobre Platão. É muito difícil separar totalmente o pensamento de Sócrates de Platão, como a gente sabe, existe toda uma discussão exegética do o que é o pensamento especificamente socrático, o que é o pensamento especificamente platônico, né? De toda forma, o que a gente pode dizer é que quanto mais metafísico é o diálogo, quanto mais sistemático é o diálogo, mais ele é o pensamento mais platônico do que socrático, porque Sócrates ele não tinha nunca a intenção de fechar muito o raciocínio e tal. Então, a noção de alma em Platão, ela vai sustentar uma metafísica, né? Mas, de toda forma, a gente sabe que a fonte de Platão é o próprio pensamento de Sócrates. E aí Platão ele vai trazer de volta todas aquelas ideias do afismo. Mas ele vai trazer como mito. Sim, mas ele traz como mito porque tem uma importância, né? Porque o mito vai apontar para aquilo que não dá para você explicar totalmente da maneira mais racional, né? Mas vai aparecer então em Platão, novamente, a perspectiva ófica do corpo como prisão, do corpo como túmulo. Então, o corpo é um invólucro e um cárcere. Os sentidos são um impedimento para a vida moral e cognoscitiva. A filosofia é um exercício para a morte. Tudo isso que eu estou dizendo aqui são coisas que você depreende, né, dos próprios diálogos de Platão. Essa ideia de que o corpo atrapalha a filosofia, né? A filosofia é o pensamento, é a abstração, né? E você quer filosofar e você tem um corpo lá que tá te atrapalhando com as suas necessidades, né? Então, assim, em alguns momentos foi muito criticado o valor um tanto quanto pessimista que o Platão atribui ao corpo em alguns diálogos. No entanto, nem sempre o corpo é apresentado nos diálogos platônicos de uma forma assim tão negativa. No Timeu ele aparece também como um veículo da alma, não é apenas como um cárcere, não é apenas como um túmulo, mas como um veículo, né? Então no Timeu essa perspectiva ela é um pouco mais mitigada e a união da alma com o corpo ela é vista como algo divinamente projetado, né? Então esse corpo ele está a serviço da alma racional e o cuidado do corpo também é uma tarefa da alma. Então, quando Platão fala no corpo como túmulo, no corpo como prisão, é porque ele está dando destaque justamente a essa grande inovação da filosofia socrática, que é a ideia da alma, né? Ele quer destacar a ideia de psique. Aí eu peguei aqui alguns trechos, né, de alguns diálogos, para você ver como ele retoma a referência ao orfismo. Então, aqui no Crátilo. Alguns chamam o corpo túmulo da alma, como se ela aí se encontrasse sepultada na vida presente. Todavia parece-me que esse nome foi atribuído sobretudo pelos seguidores de Orfeu.
dado que para eles a alma paga a pena das culpas que deve expiar, e tem esse invólucro imagem de uma prisão para que se salve. Este, portanto, como sugere o próprio nome, é custódia da alma, enquanto ela não tiver pago o seu débito. Aqui no Gôgia vai dizer, de fato já ouvi também homens sábios dizerem que nós agora estamos mortos e que o corpo é túmulo para nós. Esses homens sábios eram justamente os que eram iniciados no orfismo, né? Aí aqui eu vou passar bem rapidinho, né? Porque tem muito... Não sei nem quantos slides ainda tem, mas eu vou ser concisa. Pode ir tranquila, Catarina. Tá. Pode ir tranquila. Platão, ele traz muitas imagens, né? Quando ele vai falar da alma. E são bem bonitas as imagens que ele traz para falar sobre a alma humana, sobre a psique. Uma das mais conhecidas, né? É essa aqui da bigalada. Então ele vai dizer que a alma humana é como um cocheiro que está tentando domar 2 cavalos alados. Um cavalo é negro, é rebelde, é indômito, o outro é obediente, é dócil, né? Então, o que é que ele está querendo simbolizar com isso? A famosa tese da alma tripartite em Platão, né? Então, existem três formas da alma, 3 partes da alma. Uma parte que tem a ver com os instintos, né? Uma parte que tem a ver com aquilo que é mais animal em nós, uma parte que tem a ver mais com um sentimento e a outra que é a racionalidade, né? Então, normalmente a interpretação é que o cocheiro seria a alma racional, a inteligência e a razão que precisa guiar, né, os seus cavalos. O cavalo negro seria a alma concupiscível, que são os instintos, as paixões mais baixas, né? E o cavalo branco seria a alma irascível, que pode representar a coragem e a honra. Ou seja, apesar de ser da ordem do sentimento, né? Ele precisa também, de certa forma, ser domado pela razão. A razão precisa estar no comando. No Timeu também aparece uma forma de descrever essa estrutura tripartite da alma, né? Então, a alma racional ocuparia o topo, né? Separada pelo istmo do pescoço para não ser poluída pela mortalidade. Então, você vê que em Platão sempre existe uma prevalência do aspecto racional, mas ele compreende que existe essa parte mais animal, essa parte mais obscura, essa parte mais indômita, né? Então, isso não é negado, isso é totalmente percebido. No entanto, dentro da perspectiva grega, sempre existe a ideia de que a razão ela é capaz de controlar e ela deve controlar todas essas emoções, todos esses instintos, né? Então, a alma irascível ficaria aqui no peito, né? E no ventre a alma concupiscível. Isso aparece novamente no Timeu e na República. E a outra metáfora, isso aqui é a inteligência artificial descrevendo, né, desenhando a forma como Platão descreve a alma como besta de muitas cabeças, né? Isso tá lá na República, que ele vai dizer assim, que essa parte baixa, né, da alma, ela é como se fosse um monstro de muitas cabeças, né? Uma besta horrorosa que precisa ser domado. Essa parte aqui do meio é como se fosse um leão, né? Que pode servir, mas que precisa também ser domado. E a parte racional é a parte que é mais propriamente humana. E a ideia que aparece na hora que ele faz essa analogia é a seguinte, olha, se você nutrir mais essa parte aqui de baixo, você vai estar nutrindo essas feras. O que é que você acha que precisa fazer para cuidar da alma? É você nutrir essas feras ou você nutrir o homenzinho, né? Que também faz parte dessa alma. É porque quando ele faz o desenho, a estrutura do desenho é como se fosse assim, essa besta, o leão e um homenzinho que simbolizaria a alma racional, tudo isso dentro de um grande homem, né? A simbologia que ele utiliza. Aí a gente não vê essa parte, porque tudo isso estaria dentro de nós. Mas cabe a nós cuidar
justamente de alimentar não essa parte mais grotesca, mais animalizada, mas sim nutrir essa parte racional. Então, aqui o Reale que diz essa frase, não sou eu, naquele livro que eu falei, A Alma, o Corpo e Saúde, o Giovanni Reale vai dizer o seguinte: essa admirável construção da imagem da alma humana, que contém em si a monstruosa besta de muitas cabeças a ser domada, poderia ser uma esplêndida representação daquilo que, com linguagem psicanalítica, se chama o inconsciente. Então, existem alguns trabalhos, né, que mostram essa relação de Platão com a psicanálise, como se ele tivesse antecipado algumas coisas, justamente por conta dessas alegorias, dessas analogias, mas o próprio Reale ele vai tecer algumas críticas em relação a esse tipo de comparação, né? Mas a ideia é que está claramente expresso em Platão essa ideia de desejos que querem se realizar, né, incontidos, esse aspecto sombrio, esse aspecto quase bestial, né, é representado nas suas metáforas. Inclusive, tem uma passagem lá na República que ele fala, né, que quando nós dormimos, essa parte da alma, ela desperta se você não tiver cuidado de alimentar a alma racional antes de dormir. Então ele vai dizer que essa alma, ela pode, se você for dormir e não alimentar a parte melhor da alma, essa parte mais bestial pode despertar, né? E aí tá aqui um trecho. E ela não hesitará nem mesmo ao pensamento de unir-se à própria mãe. Numa palavra, não há loucura nem imoralidade que não esteja disposta a praticar. Então é o próprio Platão que fala isso, né? Dizendo que em sonho essa parte mais bestial da alma, ela aparece, né? Aí tem gente que diz ali que já está antecipando o complexo de Édipo e tal, não sei o quê. Mas o fato é que aparece essa ideia, né? De impulsos, né? Impulsos sombrios, grotescos, libidinosos, no aspecto como se fosse essa parte bestial, né? Quando você dorme e não cuida da alma. Inclusive, ele tem determinadas prescrições, né, para quando você for dormir. Ou seja, são formas de cuidado da alma. Como o Pierre Hadot fala, a filosofia antiga ela não é apenas uma especulação, ela é um cuidado da alma. E lá, nesse trecho, Platão vai dizer, olha, que antes de você dormir, você tem que nutrir a razão com bons pensamentos, com boas leituras, né? Ou seja, despertar a inteligência antes de dormir, com belas reflexões, dissipar a ira para poder acalmar aquele leão, né? Não ir dormir com rancor e moderar a besta. Moderar a besta é justamente evitar o excesso e a escassez que vai ativar esses instintos corporais, né? Então, você vê que como isso aí é bem atual, né? Aí o outro ponto aqui, ainda falando sobre essa perspectiva, né, de analogia com a psicanálise, a ideia do eros platônico. Existe ali, principalmente no diálogo chamado Banquete, essa ideia de um impulso, né, um impulso de ordem sexual. Então, há algumas leituras também que fazem uma aproximação do eros platônico com a libido freudiana. O Reale também ele vai achar interessante essa comparação, mas ele vai dizer algo que parece bem óbvio pra gente, que é bem interessante. Ele vai dizer, são pressupostos completamente distintos que operam em referenciais opostos. Porque, apesar de Platão falar sobre esse impulso erótico, esse impulso em Platão ele é ascensional, né? Ele busca uma transcendência. Então, a via platônica ela é vertical, ela busca o alto, né? E a via freudiana ela é horizontal, ela é naturalista, ela não busca transcendência nenhuma. Então, na perspectiva platônica, o objetivo final é a transcendência metassensível e a semelhança com o divino. E o papel da razão é ser essa essência imortal no homem. Então, na perspectiva freudiana, a gente sabe que não é nada disso. O objetivo que Freud busca é um equilíbrio naturalista, uma regulação biológica, uma adaptação social, né?
Então, o ego seria apenas um mediador entre os instintos e a repressão moral. Essa coisa aí da psicanálise que a gente entende. Então, são horizontes diferentes, são paradigmas diferentes, mas que você pode fazer algumas analogias, né? Bom, então, resumindo aqui, né, fazendo uma espécie de sinopse de tudo o que a gente viu, a gente percebeu que essa noção de psique, ela veio se desenvolvendo, né, desde Homero, passando pelo orfismo, algumas referências interessantes, inclusive nos primeiros filósofos, nos ditos pré-socráticos, até que, chegando em Sócrates, ela se torna a consciência, né? Consciência é uma palavra mais moderna, não é isso, mas é como se fosse isso, porque é o núcleo a partir de onde nós valoramos moralmente, né? Nós sentimos, nós queremos, nós deliberamos. E em Platão apresenta também essa estrutura tripartite, como a gente viu, né? Então a gente percebeu aqui que existe todo um percurso, né, desse conceito de psique, era esse o objetivo da nossa aula, mostrar esse desenvolvimento da noção de psique. E aí, para terminar, né, esse é o último slide, eu queria lembrar então esse belíssimo diálogo que é o Fédon, né? Fédon, que fala justamente da imortalidade da alma. E aí, quando Sócrates está ali bebendo a cicuta, né, que ele faz o discurso lá sobre a imortalidade da alma, as últimas palavras dele são essas, né? Críton, devemos um galo a Asclépio, não te esqueça de pagar essa dívida. É uma frase estranha, né, para quem vai morrer, mas é porque Asclépio era o deus da medicina e sempre que alguém se curava de uma enfermidade, era comum fazer uma oferenda a esse deus. E aí você percebe que a inversão que Sócrates faz na cultura grega, né? Porque ele está morrendo, e quando ele está morrendo, ele diz, ofereça faça uma oferenda a Asclépio, que é o deus da saúde, que é o deus da medicina, que é o deus da cura. O que é que ele está querendo dizer com isso? A vida é uma doença, né? E a morte é uma libertação dessa doença. Então, ele está invertendo aqui muito do conceito grego e ele está chamando a atenção justamente para esse aspecto da libertação possibilitada pela morte, né? Então, essa ideia de que a filosofia é um exercício para a morte, mas não é no sentido tétrico, mas no sentido do cuidado da alma. Viver bem é você viver de acordo com os valores da alma, com os valores, né, do espírito. Então, essa mensagem ela vai ser extremamente importante, vai ser, de certa forma, fundadora da ética do Ocidente, né? Essa ideia de que é preciso cuidar da alma, de que os valores espirituais são os mais elevados. Então, tudo isso já está aí prefigurado e testemunhado por Sócrates. Agora vamos para as perguntas de vocês. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Catarina. Muito, muito, muito obrigada. Eu e o Pondé, a gente estava falando e ele falou assim, nossa, como a Catarina está sendo histórica e didática, né? E aí, então, eu te agradeço por isso, porque realmente foi uma aula muito, muito interessante. Eu aproveito, gente, para recomendar, quem quiser fazer cursos, etc., com a Catarina, por favor, entre no Instagram dela, Catarina Rochamonte, que lá vai ter o link para os cursos e tudo mais, e vídeos, etc., né? Eu acho que tem bastante material bacana e tudo mais. Temos várias questões. Vamos lá. Eu vou fazer a minha primeiro. O Júlio colocou até coisa em grego aqui, hein, Júlio? Pelo amor de Deus, gente. Você quer acabar comigo, quer acabar com a gente aqui. Mas você estava falando, obviamente eu anotei muita, muita, muita coisa. E essa estrutura, né, essa tua linha didática foi muito interessante. E a gente vê que você, obviamente, é uma estudiosa de religiões como um todo. E a gente vê alguns ecos de rituais e de coisas, como você bem disse, né, muito diferentes da outra religião que a gente conhece mais, entre aspas, dos deuses gregos. A gente vê alguns ecos, principalmente da parte que você fala dos rituais, né, da questão da alma e não sei o quê, e da questão das questões iniciáticas, né?
desses ritos, de reter a memória no pós-morte, essas purificações, jejuns, etc. E a gente vê isso, de alguma forma, nas religiões hoje. Eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, aproveitando a tua pergunta, eu queria trazer novamente essa ideia do que mudou também com Sócrates e Platão, né? Porque com Platão, esse processo de purificação, ele deixa de ser ritualístico e passa a se realizar pela própria filosofia, de modo que a purificação da alma, então, a partir de Platão, ela tem a ver com combater essas paixões vis, essas paixões mais baixas, né? Então você vê que já está aqui numa perspectiva bem ética e não tanto ritualística. De modo que, assim, no meu entendimento, por mais que haja em algum contexto da contemporaneidade, né, uma tentativa de reaver essa parte, né, mais ritualística da purificação, eu acho que o mais importante já foi feito, assim, o mais importante é que não se trata principalmente de ritos de purificação corporais, mas principalmente de uma purificação de ordem moral, né? E esse processo ele já foi feito por Platão, e se a gente quiser adentrar também, por exemplo, no cristianismo, a mensagem de Jesus ela vai também nesse sentido de dizer, não é aquilo que entra pela boca do homem que o prejudica, né? Mas é aquilo que sai da boca do homem, aquilo que sai do seu coração. Então essa ideia de que, lavar as mãos, né? Jesus estava preocupado se ia lavar as mãos ou se não ia lavar as mãos. Estava preocupado, né, de se você ia fazer o bem ou não fazer o bem. Então, eu acho que tanto em Platão, como nesses exemplos que eu estou dizendo de Jesus, a gente tem um upgrade, assim, do que seja purificação, que é algo que está mais ligado a uma perspectiva de conduta moral, né? Sim, perfeito. Vamos lá. A Estela faz a seguinte questão. No livro do Jäger há uma frase: é a alma do homem o protótipo do estado platônico. E aí ela pergunta como é que você analisa essa afirmação. Isso aí está se referindo à República, né? E a República é um livro muito controverso, sabe? Por exemplo, como a gente tem aí essa ideia de uma utopia, né? De uma cidade ideal, e aparece ali alguns elementos que, se a gente for analisar do ponto de vista político, são bastante autoritários. Esse foi um livro bastante criticado dentro de uma perspectiva política de viés liberal. O Karl Popper, por exemplo, que é um filósofo liberal, ele faz críticas muito fortes ao livro do Platão, A República, em A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Por outro lado, pessoas mais entendidas de filosofia grega do que o Karl Popper, como por exemplo o Eric Voegelin, vai dizer que aquela interpretação que o Popper faz é uma interpretação superficial, né? Que na verdade ali a coisa é muito mais densa e muito mais preocupado do que uma cidade ideal. Ali você tem insights sobre psicologia, sobre funcionamento da alma humana mesmo. Então, assim, eu não sou especialista em Platão, eu não saberia bem qual é a posição mais correta, né? Mas existe uma analogia, né? Platão, a todo instante, ele está fazendo uma analogia entre essa cidade ideal que ele está construindo e a própria alma. Então, por exemplo, eu falei na tripartição da alma, né? Então, você tem uma relação aqui dessa parte baixa da alma com os operários, essa parte aqui com os guerreiros, e essa parte aqui com os filósofos, aqueles que tomariam conta da cidade. Então, essa analogia existe. Agora, como você vai interpretar isso, aí vai de cada um, né? Perfeito. O Júlio, Aristóteles traz um conceito natural de alma que é essencialmente abstrato e lógico, não mitológico. Há reconciliação possível entre esses dois conceitos, lógico e mitológico? E aí tem o Aristóteles, o trecho, né? Se assim for necessário dizer algo comum a toda a alma, o princípio vital, seria a primeira atualidade, o princípio próprio de realização,
o objetivo intrínseco de um organismo, instrumento natural. E aí tem o grego que tá lindo, viu, Júlia? Eu sei que você colocou, mas é que eu acho tão bonito. Ficou tão bonito aqui, né? Então, mas é isso. Pois é, o Aristóteles, eu acho que quando ele vai falar de alma, ele vai se vincular mais àquela outra perspectiva dos pré-socráticos que estavam falando sobre... que tinha uma espécie de psique, né? Que não era aquela outra vertente que estava falando sobre a psique humana. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Como eu falei, os pré-socráticos, eles eram prioritariamente investigadores da natureza. Eles investigavam a physis. Então, eles investigavam a causa das coisas. E essas causas, né, eles buscavam em princípios naturais. Esse tipo de investigação era mais palatável a Aristóteles, e ele acabou desenvolvendo a sua filosofia mais nesse sentido, da busca da causalidade. Então, é fato que aquele aspecto mais místico da filosofia platônica foi deixado de lado. Então, se a gente está investigando, né, no caso, o que me interessava investigar era esse movimento da filosofia que foi trabalhando essa noção da psique, que tinha elementos óficos, que tinha elementos da religião dos mistérios. Isso se perde em Aristóteles. O caminho que Aristóteles segue é realmente um caminho naturalista. Mas a gente sabe que, posteriormente, né, com Tomás de Aquino, vai haver uma reabilitação, uma tentativa de trabalhar a relação, a analogia possível entre a filosofia de Aristóteles e o próprio cristianismo. E aí a gente tem essa tentativa feita por um gigante aí, né? Mas realmente tem razão. É uma perspectiva diferente dessa que a gente está trabalhando aqui. Já eu volto para a pergunta da Sandra, que eu acho que a Catarina vai saber responder muito bem, obviamente, mas eu vou para a pergunta do Bruno. Uma dúvida relativa à citação de Hadot. Qual a necessidade de separar o aspecto especulativo da filosofia, associado à razão e ao intelecto, do que se chama exercício espiritual, para estabelecer qual o seu sentido principal, já que esses dois âmbitos estavam justamente unidos na filosofia antiga? Não, na verdade, ele não separa. O que ele faz, o que o Pierre Hadot faz é dizer que não estavam separados, né? O trabalho do Pierre Hadot é dizer que na filosofia antiga, a filosofia era um modo de vida e que o discurso ele não estava apartado da forma de vida. Porque assim, o que é que acontece? Se a gente pensa na filosofia hoje em dia, a gente vê um filósofo, um cara que está escrevendo lá os seus textos, seus artigos, para cumprir tabela lá com CAPES e tal, e que a vida dele é uma vida normal, às vezes uma vida burocrática, uma vida não muito interessante. Não é? E a ideia do filósofo não é essa, né? A ideia lá era que na base da filosofia existia uma escolha de vida. A partir dessa escolha de vida eu ia modular o meu discurso. Então o meu discurso ele estava relacionado ao meu modo de vida. Então nunca era uma abstração pela abstração, nunca era um exercício puramente especulativo separado da vida, né? Mas isso vai se perder, isso se perde muito na modernidade, daí o esforço do Pierre Hadot mostrar esse aspecto, né, da filosofia como espiritualidade. Eu acho que, né, é uma coisa que às vezes a gente fala, né, eu não tenho formação em filosofia, né, mas obviamente estamos aqui num ambiente filosófico e tantos filósofos, pesquisadores e coordenadores do Labor, a ideia de a filosofia ser um modo de vida, né, viver filosoficamente, enfim, essa ideia que o Pierre Hadot também traz, ela se perde, né, a desconexão da filosofia com a espiritualidade também, e hoje vira uma questão até, como é que eu direi, jocosa, digamos assim, né? E são raras as pessoas que conseguem fazer esta ligação, vamos dizer assim, com seriedade,
né? Porque algumas pessoas falam, imagina, tá misturando essa religião com essa questão filosófica e tal. Por exemplo, a Sandra coloca aqui uma questão que, dependendo do filósofo que vai responder isso, pode rechaçar e falar, gente, que coisa idiota. Mas você não vai ser a pessoa que vai rechaçar isso, porque ela pergunta assim, tem muita relação com o espiritismo muito antes de Kardec. Ótima apresentação. A gente estava esperando essa pergunta aparecer, não é mesmo? E aí eu queria que você falasse sobre isso. Tá. Sim, tem. É óbvio que tem essa relação, né? O kardecismo, o espiritismo é uma religião que assume essa ideia da reencarnação. Inclusive, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec traz Sócrates e Platão como sendo precursores da doutrina cristã e da doutrina espírita, né? Ou seja, ele se coloca dentro dessa linhagem, né? Se a gente quiser falar em uma linhagem, ele se coloca dentro dessa linhagem. E, bom, mas há algumas diferenças, né? Uma das diferenças possíveis de apontar é justamente na compreensão da metempsicose, que os espíritas não chamam metempsicose porque a metempsicose pressuporia a ideia da encarnação humana em animais, né? E no espiritismo eles não aceitam isso. Então, apesar dessas diferenças, né, essa ideia é retomada. Na verdade, bom, a ideia da reencarnação, ela existe no espiritismo, ela existe no ofismo, ela existe no hinduísmo, ela existe no budismo, ela existe em várias no judaísmo, então várias outras religiões, né? E sim, é bem próximo mesmo do espiritismo. Uhum. O que é que eu trouxe essa colocação, né, Catarina, porque aqui no Labor eu acho importante a gente colocar em todos os momentos, não que isso seja uma questão aqui especialmente, né, gente? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o respeito máximo às religiões, às discussões filosóficas e tudo mais, né? Não há algo tipo, gente, na academia a gente não fala sobre isso, que não é, né? Muito pelo contrário, né? Aqui é o espaço da gente falar isso e de todas essas outras questões de forma clara e aberta, enfim, né? Por isso que o Labor existe, não é? Senão a gente ficava preenchendo o documento para CAPES, o que não é o caso. O Júlio fala o seguinte, interessante sua citação de Tomás de Aquino para reconciliar o lógico de Aristóteles, e o mítico, né? Falou que ele gostou. Tem uma questão antes, perdão, gente, perdão, que eu vi, mas eu passei antes, a Joyce fez a pergunta, logo antes de você encerrar. Então, para Sócrates não havia reencarnação e a psique envolvia a nossa parte corpo, e a Annelise fala assim, segundo Platão e Fédon, Sócrates acreditava em reencarnação sim, vivos vêm dos mortos que vêm dos vivos. É isso? Não, mas eu não disse que Sócrates não acreditava em reencarnação, não. Eu só enfatizei a originalidade de Sócrates em considerar que a alma era o nosso núcleo moral, né? Era o nosso ponto de deliberação, de inteligência, de julgamento, de raciocínio. Mas isso não contradiz em nada o fato de ele acreditar na reencarnação, né? Inclusive, nos diálogos platônicos, na boca de Sócrates, essa ideia ela é trazida em alguns diálogos. É só que o ponto importante, né? O que é propriamente socrático é essa ideia como se fosse algo como uma consciência moral, né? Essa ideia do eu, né? Esse ponto aí. Chegou mais uma pergunta, antes eu tinha outra. Eu queria voltar no Foucault e no Adorno. Gostei dessa, né? Gostei dessa, vamos dizer, dessa pequena informação. O Fabiano pergunta assim, a última grande relação entre filosofia e uma vertente espiritual seria um movimento romântico? Seria um último suspiro da filosofia antiga nos moldes platônicos? Tem um monte de gente falando parabéns pela tua exposição também. Tá? Obrigada. Não, eu acho que, na verdade, o romantismo, ele é uma outra coisa até pra mim. Por exemplo, um aspecto que eu acho interessante no romantismo é uma espécie de antecipação do inconsciente. Você tem ali
no romantismo, na verdade, uma espécie de contraposição a esse racionalismo. Então, porque, veja, a Grécia, a filosofia antiga, por mais que tivesse essa coisa da espiritualidade, a gente está ali numa perspectiva extremamente racionalista. E aí o romantismo ele vem como uma resposta ao iluminismo, né, de certa forma. Então tem algo ali no romantismo que traz essa espiritualidade, né, que traz esse aspecto místico, mas se a gente for pensar no âmbito dessa investigação que eu estou fazendo, que me interessa fazer, que é a psique, a gente vê ali no romantismo alemão, por exemplo, uma antecipação da questão do inconsciente, essa noção de vontade, né? Essa noção de algo mais obscuro, né? Então, é um outro contexto, um outro momento que tem, obviamente, alguma relação, pode ter alguma relação com a mística, com a espiritualidade, mas eu acho que é bem distinto também. Perfeito. Sim. E essa questão que você falou do Foucault, que talvez tenha, vamos dizer assim, pego, vamos dizer assim, as ideias do Hadot e ido por uma outra vertente, qual foi o momento que você percebeu isso? Ou se outras pessoas já tinham percebido? Não, na verdade o próprio Hadot, se eu não me engano, no Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, tem um texto dele onde ele fala sobre o Foucault e ele mesmo vai dizer, Foucault pegou o negócio da técnica de si, mas tal. Aí ele vai fazer algumas ponderações para se diferenciar, né? Por exemplo, ele vai dizer que não tinha como você pensar nesse cuidado de si na Grécia Antiga se você não tivesse uma dimensão cósmica, porque esse eu que se buscava cuidar, ele se relacionava de alguma forma com o cosmos, né? E na perspectiva de Foucault era o eu pelo eu, que acabava sendo uma fruição de si, né? Uma espécie de gozo e que estava desvinculado da ideia de uma ordem maior, de uma ordem cósmica, né? Outra diferença que ele faz, né, que eu acho interessante também, é quando ele faz uma distinção entre prazer e alegria, e ele vai dizer lá que nos epicuristas existia essa diferença, então ele vai tecendo algumas críticas assim para mostrar que as coisas são diferentes, né? Que as coisas são diferentes. Mas assim, o Foucault, ele vai trabalhar essa questão da filosofia como espiritualidade, porque é louco, mas o Foucault, ele usa essa noção de espiritualidade, ele usa o termo espiritualidade, ele fala de filosofia como espiritualidade, principalmente ali na hermenêutica do sujeito. É um livro bem interessante, a hermenêutica do sujeito, porque ele vai falar que justamente a filosofia, ela requer essa transformação do sujeito, aquela coisa toda que eu falei. Ele vai criticar esse movimento da modernidade, onde a filosofia ela se torna um método desvinculado da transformação do sujeito e tal. Só que aí, quando ele vai falar nesse modo de relação do sujeito consigo, ele vai para uma órbita de um prazer, né? De um prazer que aí o Hadot vai dizer, o prazer para os antigos não é esse prazer aí, é uma outra coisa, né? Mas, enfim, é o próprio Hadot que faz essas observações. A Annelise, nossa coordenadora, fala, Hadot dizia que Foucault havia feito uma interpretação meio distorcida das proposições deles, mas nunca foram inimigos. Michel indicou Hadot ao Collège de France e a Catarina tem um artigo ótimo sobre essa questão de ambos. Então, aqui, gente, eu tenho um artigo da Catarina. Além disso, Catarina, eu queria falar parabéns pela excelente aula, muito rica, parabéns, excelente. Foi muito bom escutá-la, que belo encontro, aula preparada com muita profundidade, belíssima aula, enfim, todo mundo agradecendo. Eu agradeço você muito por isso, foi realmente uma grande aula, uma grande aula. A Catarina volta, né, por isso está ainda no estágio, tem texto dela que a gente vai publicar nos Lattes, volta para a Biblioteca Labor e afins, então eu agradeço todo mundo que esteve aqui e você, Catarina, muito obrigada. Obrigada, André. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Recording stopped.